Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que acompanham o nosso canal e para também com aqueles que virão a acompanhar. Estamos de volta com mais um vídeo esclarecedor sobre a conspiração mundial e desde já, para você que está assistindo pela primeira vez, eu quero dizer que nossos estudos, nossos vídeos sobre esse assunto é para esclarecer aos irmãos que gostam de escatologia, gostam do estudo das últimas coisas, como surgirá o anticristo, como é que ele já vem agindo no mundo, porque João, o apóstolo, lá em suas cartas, um pouquinho antes de Apocalipse, já dizia que o espírito do anticristo já agia direto no mundo e continua agindo, embora o homem a quem nós chamamos de anticristo não tenha ainda se mostrado ao mundo. Pode ser que ele já esteja aí, tudo indica que ele já está, mas não vou dizer que já está por causa de algumas coisas que ainda me impedem de fazer isto. Então, nós temos opinião, nós também achamos, igual aos outros, acham que pode ser fulano, beltrano, cicrano, eu também acho, mas eu não vou falar sobre isso agora. O assunto é acompanharmos, em nossos vídeos, as coisas que vêm acontecendo no mundo, que trarão o anticristo ao conhecimento de todas as pessoas. O que é preciso que ele venha que é preciso que ele venha se o anticristo não vier, Cristo também não vem. É só estudar as escrituras, a profecia bíblica, que nós chegaremos a esta conclusão. Meu assunto hoje terá o título de Os Filhos da Tribo de Judá. É sobre isso que nós queremos falar hoje. E visto que existe uma forte implicação dos judeus na conspiração, coloca entre aspas, conspiração mundial, muita gente diz que se trata de uma conspiração judaica, mas isto é um equívoco, porque como eu já botei bem claro, já deixei bem claro, botei fica feio, eu deixei bem claro em vídeos anteriores, existe uma agenda secreta. A conspiração mundial é uma conspiração religiosa e, no fundo, essa é uma conspiração satânica. Hoje, em nossos dias, existe na maioria dos mundos uma tendência a proteger os judeus de toda crítica. Ainda hoje existe isso. Falar do tema judaico, sobretudo quando se faz de uma maneira crítica, é um tema indiscutível, é tabu. Hoje é comum que qualquer crítica relacionada com o povo judeu seja considerada da extrema direita antissemita. Sim, é considerada da extrema direita antissemita. Portanto, eu me vejo obrigado a insistir e salientar que a informação oferecida em nosso estudo, de maneira nenhuma, me deixe frisar, de maneira nenhuma pode ser qualificada como projeto antissemita, de jeito nenhum. Eu sou cristão e, como cristão, eu amo os judeus, porque Deus colocou no coração do cristão esse amor pelo povo judeu. É do povo judeu que veio a palavra de Deus. Jesus era judeu, o apóstolo Pedro era judeu, o apóstolo Paulo era judeu, o rei Davi era judeu e assim por diante, Então, nós amamos os judeus porque dos judeus vem a salvação. Então, nada de projeto antissemita em nossos estudos. Não é esta a nossa intenção. Aqueles que nos acompanham podem comprovar que não tem nada de antijudaico e menos ainda de antissemita naquilo que eu ensino, ok? Para muitos,
no dia 14 de maio de 1948, dia em que Davi Ben-Gurion proclamou o novo Estado de Israel em Tel Aviv, transformaram-se em realidade as promessas que Deus fez nas Escrituras Sagradas com relação ao povo judeu. Também o fato de que milhões de judeus tenham emigrado para Israel, junto com o aumento da força militar e econômica desse país, e ainda o reconhecimento da soberania de Israel pelas grandes potências do mundo, é aclamado por muitas pessoas, tanto judias quanto cristãs, como algo que acontece como cumprimento das profecias bíblicas. Na realidade, cumprem profecias bíblicas os acontecimentos que ocorreram em Israel no século XX? Será que o que aconteceu no século XX cumpre realmente profecias bíblicas? A história do povo judaico é uma história fascinante e quase contínua de sofrimentos. São evidentes as hostilidades e perseguições contra a população judaica em todos os lugares. E, como já falei em vídeos anteriores, depois que Ciro, o persa, derrotou a Babilônia no ano 539 a.C., ele mesmo permitiu que os membros de Judá voltassem para se estabelecer em sua terra. Mas todos nós sabemos que só uma pequena parte dos exilados voltou para Judá. Eles já estavam bem lá na terra, estavam bem colocados, eram comerciantes prósperos, eles estavam ricos, e para que voltar para uma terra completamente devastada, não é? Então apenas um grupo pequeno, você pode conferir isso lendo Neemias, lendo Esdras, você vai perceber isso muito bem. Só uma pequena parte dos exilados voltou para Judá, embora tivesse como que eu posso falar? A permissão de Ciro para retornarem para o seu país, para a terra que Deus realmente deu aos judeus. O nome judeu aplica-se pela primeira vez a esses grupos procedentes da Babilônia. É aí nessa época. O reino de Judá nunca foi restabelecido. Opa, que isso? O reino de Judá nunca foi restabelecido. A nova nação judaica, em lugar de restabelecer o reino davídico, colocou no poder um sacerdócio aarônico. E essa nação chegou a ser a representante oficial dos judeus. Depois que no século I rebentou uma rebelião contra Roma, as tropas romanas devastaram Jerusalém e queimaram por completo o templo no ano 70 depois de Cristo. E a essa rebelião seguiu-se uma insurreição maior, cerca de 60 anos depois, entre os anos 132 e 135. E como resultado desse novo distúrbio, todos os judeus foram expulsos oficialmente de Jerusalém, lugar que se transformou em uma cidade romana. A maior parte da população judaica dispersou-se na diáspora e muitos
emigraram para a Ásia Menor, para a Grécia, para Roma, para o norte da África e para a Espanha. A história dos judeus, meus amados, constitui uma parte inseparável da Espanha. Depois que os reis católicos estabeleceram a Inquisição, porque desejavam assegurar para os reinos da Espanha a unidade religiosa que eles achavam que estava sendo ameaçada pelos judeus, dezenas de milhares converteram-se aparentemente, eu disse aparentemente, eu tenho muito cuidado ao usar esta palavra, aparentemente a fé cristã, assim como hoje tem muitos que são aparentemente cristãos. Calcula-se que no século XV passaram a fazer parte da igreja entre 250 a 300 mil judeus. E eu preciso aqui acrescentar que os convertidos continuavam, em sua imensa maioria, eu vou usar uma palavra agora entre aspas, judaizando, isto é, praticando de maneira secreta o culto judeu e tendo de cristãos apenas o nome. Isso existe ainda hoje em todos os países do mundo. Muita gente tem de cristão apenas o nome. Isso é uma infelicidade, é uma tristeza muito grande. Não é fácil a um judeu converter-se sinceramente e realmente para outra religião. É muito difícil. Aos judeus convertidos, que continuavam observando em segredo os ritos judaicos, era reservado o cognome de marranos, o nome daqueles que, entre aspas, convertidos, mas continuavam guardando o ritual judaico. Em maio de 1492, aos outros judeus não convertidos foi dado um prazo até o dia 10 de agosto para abandonar os reinos da Espanha. Os judeus não só foram expulsos da Espanha nos fins do século XV, mas também já haviam sido expulsos de quase todo o Ocidente Europeu, e muitos deles então se estabeleceram no leste da Europa, o que hoje, não sei se ainda hoje, mas o que era o território da Rússia chegou a ser a pátria de mais da metade de todos os judeus. O que era território da Rússia, eu não sei se ainda hoje, eu não fiz um apanhado sobre esse assunto agora, se a Rússia ainda de hoje é a mesma da qual estou falando, porque a União Soviética, né, existia e abarcava toda aquela grande extensão de terra, vários países, né? Agora, é importante assinalar que muitos historiadores judeus, quero me referir a tais, afirmam que os judeus que já viviam nesse território não eram descendentes daqueles procedentes da Judéia, mas sim dos czares, tribo de origem pagã que habitavam no poderoso reino de Khazar, o Czar, do ano 700 a 1016 depois de Cristo. 700 entre os anos 700 a 1016 depois de Cristo. Czária era uma região da Ásia Central entre
a metade norte dos mares Negro e Cáspio. Os czares eram aparentados com a raça dos tártaros e dos mongóis. Nomes que não são estranhos para você, eu tenho certeza disto. Desde que seu rei Bulan se converteu ao judaísmo, todos os czares tinham que aprender o hebraico e orar em hebraico, e foram obrigados, sob ameaça de morte, a circuncidar-se, e tinham que aceitar os rabinos como líderes espirituais. E isso aí a gente aprendeu com o historiador judeu Natan M. Pollock, ok? Em seu livro escrito em 28 de agosto de 1966, quando ele fala que os judeus, é o título do livro, os judeus que não são, os judeus que não existem, na verdade. Editado pela editora San Diego Union. Meus amados, às vezes dá trabalho, porque são muitas anotações para a gente não perder nomes e datas, para que não fique uma coisa assim sem pé nem cabeça, ou apenas a opinião de um homem. Mas aqui não é nada nesses estudos, são opiniões minhas, claro, porque são coisas muito antigas. Eu leio, eu estudo, eu anoto, eu aprendo e gosto de compartilhar com vocês. Então não tem nada assim inventado por mim. Tudo que eu falo aqui pode ser comprovado. Basta que as pessoas possam ir a uma boa biblioteca e se interessar em achar isso. Nem tudo tem na internet, mas você pode achar talvez bastante coisa ainda. Não sei se vai conseguir baixar, fazer o download dos livros que eu às vezes cito quando estou fazendo esse tipo de vídeos. O reino judeu dos czares foi arrasado no ano de 1230 pelo mongol Batu Khan. E é preciso também, antes de continuar, dizer para vocês que os czares, quando atacavam os povos russos, eles matavam os homens e sequestravam as mulheres, convertendo-as, entre aspas, ao judaísmo, e se casavam com elas. Provavelmente, isto explica o cabelo ruivo e os olhos azuis um pouco amendoados de tantos judeus europeus. Provavelmente é o que explica. E repetindo o que eu disse há um minuto atrás, o reino judeu dos czares foi arrasado no ano 1230 pelo mongol Batu Khan. A maioria dos judeus czares pôde fugir para o oeste, onde formaram os grandes bairros dos judeus da Polônia, da Hungria, da Boêmia, da Áustria, da Romênia e da Rússia. Quanto aos judeus procedentes da Espanha e de outros países da Europa, eles foram se estabelecer no leste europeu, onde os governantes se mostraram muito hostis para com eles. Agora, com a ascensão ao trono do czar Alexandre II, iniciou para a população judia um período melhor e relativamente tranquilo. Pela primeira vez, os judeus se viram, na área da medicina, da arquitetura, da jurisprudência e da indústria. O tolerante czar
inclusive lhes confiou a reconstrução econômica do país e a criação do Banco Russo. Você sabia disso? Ou imaginava isso? Eu também fiquei surpreso quando aprendi sobre isso. Mas, porém, todavia, contudo, esse período de paz não durou muito. Depois do assassinato do czar Alexandre II, em 13 de março de 1881, voltam os pogroms contra os desventurados judeus como nunca antes acontecera. Com base nisto, um grupo de jovens judeus idealistas fugiu em 1881 para a Palestina com a finalidade de procurar um refúgio. Eles precisavam ter um lugar, eles necessitavam urgentemente de um lugar, de um refúgio para a população judia perseguida. Então, compraram um terreno próximo de Jaffa para plantar cereais e outros cultivos. Mais tarde, uniram-se a eles outros judeus procedentes da Rússia e da Romênia. E neste momento, nesta hora, é nesse tempo que nasceu o sionismo. Você já ouviu falar do sionismo, não já? O que é o sionismo? O que é o sionismo? Sionismo. O movimento, meus amados, chamado sionismo, ou o movimento sionista, ocupa na história de Israel um lugar muito importante. Os dicionários em geral descrevem o sionismo de maneira não temporal. O novo dicionário ilustrado Sopena define o sionismo da seguinte maneira. Preste atenção como está definido no novo dicionário ilustrado Sopena. Sionismo: a aspiração dos judeus por recuperar o território da Palestina como pátria. Você ouviu? Como está definido naquele dicionário o sionismo? Eu repito: a aspiração dos judeus por recuperar o território da Palestina como pátria. E dá também um segundo significado, uma segunda definição para sionismo. A segunda definição é organização internacional judaica para conseguir realizar essa aspiração. É o segundo significado dado pelo mesmo dicionário. Um dos primeiros promotores do sionismo foi o rabino Yudá Alcalai, que já em 1839 havia insistido em criar colônias judaicas na Palestina. Segundo os historiadores, o sionismo nasceu em 1860 na Conferência de Thorn, Prússia, que foi convocada pelo rabino Zvi Hirsch Kalischer, ok? Um seguidor de Alcalai. Durante a reunião, foi reconhecida a necessidade de estabelecer um lar para os judeus na Palestina. Hirsch identificou o projeto com a promessa messiânica da Bíblia. Era o seu entendimento, era a sua interpretação. Outro promotor do sionismo foi Moses Hess. Sua obra Roma e Jerusalém
publicada em 1862, 1862, já incluía a base fundamental do sionismo. Agora, meus amados, crucial para o nascimento do movimento sionista foi o assassinato do czar da Rússia, Alexandre II. Como eu acabei de observar momentos atrás, depois de sua morte, iniciou-se no leste da Europa uma terrível onda de perseguições contra a população judia. E em 1895 decidiu-se confinar todos os judeus russos em uma zona de residência. Separaram um lugar e disseram: vocês só podem ficar ali. O homem que deu impulso decisivo ao movimento político do sionismo, tal como o conhecemos em nossos dias, foi o jornalista israelita Theodor Herzl, de origem húngara. Jornalista, escritor, doutor em Direito pela Universidade de Viena, advogado em Salzburgo e correspondente na França, né? Correspondente de jornal na França. Herzl fundou o diário que tinha o nome de A Questão Judaica. Nesse diário, ele apresentou suas ideias e soluções políticas e econômicas do sionismo. Ele apresentou tais soluções, as suas ideias. O assaz e influente maçom e romancista Max Nordau animou-se e reuniu seus escritos em um livro. O resultado foi a famosa obra Estado Judeu, que foi publicada em 1895. 2 anos mais tarde, foi constituída a Organização Sionista Mundial. Organização Sionista Mundial. Segundo os sionistas, a tradição e o significado primordial do movimento sionista de Herzl era a aspiração de recuperar o território da Palestina para constituir um Estado independente como pátria. O século XX inicia-se com as perseguições de Kunitz e o pogrom de Kishinev em 1903. Consequentemente, o ministro britânico das colônias ofereceu a Theodor Herzl o território de Uganda, para criar o lar judeu, que, é lógico, foi recusado pelo 6º Congresso Sionista. Foi recusado. Eles não queriam realmente ir para Uganda. E estavam certos, né? Nós que conhecemos a Bíblia sabemos que eles não aceitariam de maneira alguma. Agora, é importante levar em consideração que não é preciso ser judeu. Preste atenção no que eu vou dizer. Não é preciso ser judeu para ser sionista. E também é preciso prestar atenção que muitos que se consideram sionistas não são judeus. Muitos judeus e também muitos cristãos consideram o sionismo como o cumprimento das profecias bíblicas. Agora chego a um momento em que eu preciso fazer uma pergunta.
que é o sionismo na realidade? O que é? O famoso escritor judeu Jacques Bernstein, né, escreveu o seguinte: o judaísmo é uma religião, mas o sionismo é um movimento político fundado pelos próprios judeus que faziam parte da força que estava por trás do comunismo. Opa, dorme com esse barulho. Dorme com esse barulho. O objetivo do sionismo é um governo mundial sob o controle dos sionistas e das altas finanças internacionais judaicas. O próprio Jack Bernstein deixou isso publicado. Os principais financiadores do sionismo, olha, escute isso, você que vem acompanhando essa nossa linha de raciocínio há tempos. Os principais financiadores do sionismo foram os Rothschilds, os Kuhn, os Loeb, os Warburg e os Rockefeller. Esses nomes não são estranhos para você que tem acompanhado nossos vídeos. Em 1875, os Rothschild tornaram possível a compra das ações do canal de Suez pela Inglaterra. E sabe-se que, graças a esse financiamento, ouviu? Graças a esse financiamento, a Inglaterra obteve uma posição dominante no Egito. E depois de ter declarado que a Palestina era uma área estratégica para a defesa do canal, os britânicos, sob a direção do general Allenby, acabaram com o domínio turco na Palestina. E é indiscutível que isso favoreceu as aspirações do movimento sionista. Depois da vitória sobre os turcos, em novembro de 1917, Lord Balfour, que se encontrava nos Estados Unidos, publicou em forma de carta a Lord Rothschild, a chamada Declaração Balfour, que prometeu a criação de um lar nacional judeu na Palestina. Nós sabemos hoje, não é, que tudo isso já vinha sendo controlado por Deus, porque Deus prometeu ao judeu que ele voltaria lá. Agora fica uma pergunta aqui para nós: esses aí eram judeus? Uma pergunta que fica como exercício de casa, tá bom? Um dos problemas principais para o movimento sionista foi o fato de que a maioria dos judeus não estava interessada em emigrar para a Palestina. O sionismo ganhou muita simpatia quando o mundo soube dos assassinatos de judeus por ação dos nazistas. E, em razão disso, o sonho sionista pôde se realizar rapidamente em 1948, quando se estabeleceu o Estado de Israel. As relações dos soberanos invisíveis com os judeus são enganosas. São enganosas. A posição dos soberanos invisíveis, dos soberanos do mundo, é apresentada como pró-judaica, mas
Na maioria dos casos, seu apoio à raça judaica foi utilizado com o único propósito de controlar a direção e a ganância dos judeus. Ok? Está entendendo? Os soberanos do mundo só apoiam aqueles judeus que se tornaram presa dos enganosos ensinamentos gnósticos e ocultistas do cabalismo e, em troca, apoiam o movimento sionista. Agora, eles se servem desses judeus, mas depois vão ser abandonados pela ditadura da nova ordem mundial. Pode ter certeza disso. Eu assino embaixo. Os soberanos do mundo abusaram da raça judaica e a manipularam mais do que o fizeram outros grupos ao longo da história. E como nós estudaremos ainda, no próximo vídeo, poucos sofreram tanto como os judeus por causa das maquinações dos soberanos do mundo. Poucos. O que é certo é que as profecias bíblicas não cumprem os acontecimentos que ocorreram em Israel no século 20. É importante notar que muitos judeus se opuseram ao sionismo porque as escrituras não indicavam em parte alguma que Deus ia estabelecer um movimento como o sionismo. Segundo eles, tudo dependeria do futuro Messias e não dos sionistas. Pelo que também se chegou a conhecer, a maioria dos judeus que vivem hoje em Israel é descendente dos quizares e não de judeus da Judéia. Da mesma maneira, é importante saber que 83% dos habitantes de Israel não creem em Deus e são ateus. Você ouviu o que eu disse? 83% dos habitantes de Israel não creem em Deus e são ateus. Ok? Prestou atenção nisso? No nosso próximo vídeo, nós vamos avançar um pouco mais em nosso assunto. Eu peço a Deus que abençoe você, eu peço a Deus que oriente você e peço a você que me ajude compartilhando esse vídeo, me ajude colocando aí o seu like, dê o seu like me ajuda. Sim, não é ganhar dinheiro não, me ajuda porque conforme o número de likes, o YouTube nos coloca ali entre os vídeos em destaque e as pessoas vão assistir para aprender o que vem por aí. Porque o que eu falo são coisas práticas, são coisas que estão para acontecer no mundo, ou melhor, já estão acontecendo no mundo e as pessoas não estão observando. Então, me ajude aí, faça o login no Google através do seu Gmail e aí você vai poder ali dar o seu like, dar a sua opinião, fazer alguma pergunta e eu vou responder para você. Eu estou aqui para poder ajudar e aprender com você também. Mas quem sabe, às vezes você vai me dar alguma opinião que venha acrescentar-me conhecimento para que eu possa compartilhar com outros através do próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Que a graça e a paz seja com todos. Amém? Fiquem com Jesus. Até o próximo vídeo.